Olá, pessoal. Na aula de hoje nós vamos estudar termologia. O que é termologia? O que vai estudar a termologia? Termologia vai estudar as relações entre temperatura e calor, assim como todo o processo de troca de energia. Então, nós vamos estudar nessa aula temperatura, calor, a diferença entre essas duas grandezas físicas que no dia a dia a gente utiliza muito como sinônimo, de forma equivocada do ponto de vista científico, assim como também as trocas de calor, os três principais processos de trocas de calor, tá certo? Então, termologia, ela tem algumas subdivisões. Uma das primeiras subdivisões que aparece é justamente a termometria, que vai estudar essa relação, é o ramo da física que vai estudar essas relações entre energia térmica, de maneira geral, temperatura, calor, e aí a gente começa a definir pelos conceitos o que é temperatura. Para isso, nós vamos compartilhar nossa tela, essa animação aqui de um software do PET Colorado que diz o seguinte, que mostra o seguinte: perceba que essa imagem aqui, essas partículas, essas moléculas de uma determinada quantidade de gás, existe uma agitação térmica, certo? E aqui está medindo a temperatura, 300 Kelvin, que a gente vai falar mais um pouquinho, uma escala de medida de temperatura. A gente vai falar mais um pouquinho à frente dessas escalas termométricas. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou ceder energia térmica agora quente. Perceba o que está acontecendo lá com a temperatura. Ao mesmo tempo, perceba como é que se dá essa agitação agora dessas moléculas. O que ocorreu com essa agitação? O que ocorreu com a agitação dessas moléculas? Aumentaram ou diminuíram? Certamente aumentaram. E esse aumento foi proporcional ao quê? Ao aumento de temperatura. Então a gente pode dizer que temperatura, voltando para cá, temperatura é a grandeza física que mede o grau de agitação das moléculas. Quanto mais agitado tiver as moléculas que compõem aquele corpo, quanto mais agitadas estiverem, maior é a temperatura. E isso é energia térmica. Só é você observar o seguinte: as moléculas em movimento têm uma energia bem conhecida mecanicamente, a gente vai chamar isso de energia cinética, energia de movimento. Claro que ocupa posições, distância entre um e outro, vai ter energia potencial também entre elas. Mas vamos analisar da forma mais visual. Existe energia cinética. Então, a soma dessas energias, tá certo? Vai definir o que nós vamos chamar de temperatura. De forma teórica, a gente vai dizer que temperatura é uma grandeza física que informa a medida do grau de agitação das moléculas, tá certo? Se essa agitação for grande, nós temos uma temperatura maior. Se a agitação for pequena, nós temos uma temperatura menor, tá certo? E o que isso tem a ver com calor? Olha só, temperatura e agitação das moléculas. E o que é calor? Calor é o nome dado ao processo de troca de energia térmica entre dois ou mais corpos que se encontram a diferente temperatura. Vamos olhar essa imagem aqui. Nessa imagem aqui está dizendo o seguinte: esse bloco A tem uma temperatura, em uma situação ilustrativa, claro, tem uma temperatura de 80 graus Celsius. Como aparece o ter para tempo, é comum os livros, os materiais trazer temperatura como essa representação dessa letra aqui, tá bom? Então, esse bloco A tem uma temperatura de 80 graus Celsius. Enquanto o bloco B tem uma temperatura de 10 graus Celsius. Há uma diferença de temperatura. O que vai acontecer? O que tem maior temperatura vai perder, vai ceder energia para o outro. Claro, vamos imaginar uma situação de um sistema isolado. Um vai perdendo energia térmica, o A, e o B vai ganhando essa energia térmica e vai aumentando. Então, o que é calor? Calor é o nome dado a esse processo de troca de energia, certo? Quando é que acontece? Um corpo de maior temperatura, outro corpo de menor temperatura. O de maior vai ceder energia para o de menor, e o de menor vai aumentando e o de maior temperatura vai diminuindo até que os dois equilibram-se. Ou seja, quando atinge a mesma temperatura, nós dizemos que estão em equilíbrio térmico. Então, a pergunta básica que aparece é: por que quando você vai ao médico, coloca o termômetro, suspeita de febre, por exemplo, coloca o termômetro em contato com o corpo e esperam por um certo tempo? Por que não mede a temperatura de forma tão rápida? Espera-se um certo tempo.
Porque o termômetro está à temperatura do ambiente. Se o ambiente tiver 25 graus, o termômetro está a 25 graus. Coloque em contato com o corpo, vamos imaginar que tivesse a 37 graus. Ao colocar em contato com o corpo, se o corpo tem maior temperatura, maior energia térmica, o termômetro está a 25 graus, por exemplo, menor energia térmica. Seu corpo vai ceder energia para o termômetro. Então, o termômetro vai ganhando essa energia e vai subindo, vai aumentando a temperatura. Quando igualar a temperatura do seu corpo, está em equilíbrio térmico. E aí você vai retirar e o termômetro vai executar com 37 graus Celsius, certo? Ou seja, é uma leitura de forma indireta, tá bom? E o aparelho que mede temperatura, todo mundo já sabe que é o termômetro. E aí, usualmente, a gente utiliza escalas. A escala aqui no Brasil, a gente utiliza a escala Celsius, certo? Só que existem outras. Existem escalas Fahrenheit, escala Kelvin, existe até outras, mas assim, normalmente nós estudamos essas três, tá bom? Escala Celsius. A escala Celsius, que é usada aqui amplamente aqui no Brasil, ele vai considerar algumas situações, todas elas consideram algumas situações em comum. As situações em comum é o seguinte: quando a água estiver entrando no estado de gelo, a temperatura, no caso ao nível do mar, a pressão de uma atmosfera, assim por diante, em algumas condições normais, de temperatura e pressão. Então, quando a água estiver entrando no estado de gelo, na escala Celsius, o valor da temperatura naquele momento da água é 0 graus. Quando a água vai entrar no estado de vapor, tá certo? São 100 graus. Então, 0 para o ponto de gelo, certo? Tá representado aqui nesse esqueminha. E 100 para o ponto de vapor, tá certo? De ebulição da água. A escala Fahrenheit, amplamente utilizada nos Estados Unidos, ele já utiliza os seguintes valores. Quando a água estiver entrando no estado de gelo, são 32 graus Fahrenheit. Quando a água estiver entrando no estado de ebulição, são 212 graus Fahrenheit, certo? E a escala Kelvin, ela considera o seguinte: quando a água estiver entrando no estado de gelo, são 273 graus Kelvin. Quando ela estiver no estado de vapor, ou seja, entrando em ebulição, são 373 graus Kelvin, certo? O problema é o seguinte: e quando a temperatura for 20 graus na escala Celsius, quanto é que vale na escala Fahrenheit? Quanto é que vale na escala Kelvin? Para isso, nós equacionamos, e aqui a gente está apresentando já direto os resultados desse equacionamento, que vai, as relações de escala termômetro são o seguinte: 0 grau na escala Celsius corresponde a 32 na Fahrenheit, que corresponde a 273 na Kelvin. 100 na Celsius equivale a 212 na Fahrenheit, que corresponde a 373 na Kelvin. Então, uma temperatura, vou chamar aqui de Tc na Celsius, equivale a uma temperatura aqui Tf, Fahrenheit, e uma temperatura aqui em Tk, Tkelvin. A relação são essas que está apresentada aqui, ó. Tc sobre 5, temperatura em Celsius sobre 5, igual a temperatura em Fahrenheit, menos 32 sobre 9. Relaciona quem? Celsius e Fahrenheit. Se eu quero relacionar Fahrenheit com Kelvin, eu faço aqui, ó. Tf menos 32 sobre 9 igual a Tk menos 273 sobre 5. E se eu quiser relacionar essas duas, a primeira e a última, Celsius e Kelvin, Tc igual a Tk menos 273. Um ponto muito importante: essa escala Kelvin aqui é chamada escala absoluta, isto é uma escala que é usada cientificamente, tá bom? Muito, bem mais coerente com o ponto de vista científico. Ela não admite valores negativos. Então, o menor valor que ela poderia, entre aspas, atingir era o zero Kelvin. Não existe valores negativos. E, na verdade, nunca se chegou ao 0 Kelvin. Por quê? Ela representa, como eu falei agora há pouco, com maior aproximação à veracidade científica, ou seja, o ponto de vista da ciência, essa veracidade transitória, é claro. E aí, se eu assumo que um corpo está a 0 Kelvin, temperatura zero absoluta, estou dizendo que houve uma morte térmica, nenhuma das partículas estão se movendo. Isso nunca se atingiu, tá certo? Ok? Então é chamada de escala absoluta. As demais escalas apresentam valores negativos, mas a Kelvin não apresenta valores negativos. Quando falar de variação de temperatura, essas escalas têm uma simplificação. Se eu quero saber qual é a variação de temperatura comparada com a variação em Celsius, comparada com a variação dessa mesma temperatura em Fahrenheit,
vai ser ΔTC sobre 5 igual ΔTF sobre 9. O raciocínio análogo para a situação dessa aqui, ó. ΔTF sobre 9, ΔTK sobre 5, variação de temperatura em Fahrenheit e variação de temperatura em Kelvin. E a variação de temperatura em Celsius e Kelvin são exatamente iguais. Isto é, perceba, de 0 até 100, 100 partes. De 273 até 373, também 100 partes. Então, tem a mesma variação. Se variou 10 graus na escala Celsius, vai variar os mesmos 10 na escala Kelvin. Tá bom? Trouxemos um exemplo aqui, uma questão, para servir de exemplo para que nós possamos fazermos e reforçar o nosso conhecimento. A questão da Mackenzie 2019 tem como título Sonhos sob chamas. Na madrugada da sexta-feira, dia 8 de fevereiro de 2019, 10 sonhos deixaram de existir sob as chamas do Ninho do Urubu, centro de treinamento do Clube de Regatas do Flamengo, no Rio de Janeiro. Eram adolescentes aspirantes a craques de futebol que dormiam no alojamento do clube e foram surpreendidos pelas chamas advindas dos aparelhos de ar condicionado, que em poucos minutos fizeram a temperatura local atingir valores insuportáveis ao ser humano. Essa temperatura, na escala Fahrenheit, tem valor de 194 graus Fahrenheit. Ó, ele deu esse valor aqui, ó. Ele deu o valor de TF. TF igual a 104 graus Fahrenheit. Ele disse isso. Com base nos dados fornecidos, é correto afirmar que o valor da temperatura citada em graus Celsius vale. Então, ele quer saber quem é TC, tá bom? Quem é TC? Foi dada a temperatura em Fahrenheit. Gente, eu vou usar uma daquelas expressões que relaciona Celsius e Fahrenheit. E dessas expressões que estão aqui, voltando, olha, voltando para cá, a expressão que relaciona Celsius e Fahrenheit são essas aqui, ó. Celsius e Fahrenheit, tá bom? Então, vamos usar essa relação. TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Vamos substituir os valores e fazer as continhas. TC sobre 5 igual a... Quem é TF? Ele diz que TF é 104. Então, 104, certo? Menos 32 sobre 9. TC sobre 5 igual a 104, 194, anotei de forma errada, perdão aqui, ó, 194. Vamos arrumar esse dado aqui, porque eu coloquei de forma equivocada. 194, agora sim, vamos lá. 194 menos 32, 162 sobre 9. E agora, meio pelos extremos, TC é igual a 5, que multiplica 162 sobre 9. TC igual a 5, 162 sobre 9, 18. TC igual a 90 graus Celsius. Ok? Então, a temperatura convertida, 194 graus Fahrenheit convertido em Celsius, são 90 graus centígrado. Ok, pessoal? Muito bem. Continuando nossa conversa, vamos falar especificamente agora de propagação de calor. Lembrando que calor é o nome dado do processo de transferência, de transporte de energia entre corpos, ou no mesmo corpo. Por exemplo, existem 3 processos de troca de calor: condução, convecção e radiação. Vamos detalhar cada um deles. Primeiro que está listado aqui, condução. E aí já traz a informação, a troca de calor, troca de energia térmica, tá certo? Através de quem? De sólidos. Então, imagine uma parede da sua casa, do seu apartamento, virada para o sol da tarde. A parte da tarde está em cima do sol.
E pela parte de dentro, se você coloca a mão lá na parede, você vai sentir que ela está bem mais aquecida do que as demais paredes. Por quê? Porque o calor, a quantidade de energia térmica que chega de um lado da parede sólida, aos poucos vai atravessando essa parede e vai chegar uma parte dessa quantidade de energia do outro lado. O nome desse processo de condução de energia através de sólido, nós chamamos isso de condução térmica, que essa figura aqui está ilustrando essa situação. Está aqui uma barra, por exemplo, onde aqui tem uma temperatura que chama de temperatura de ar, e aí a quantidade de energia está chegando nessa barra, e aí vai sendo transportada ao longo do sólido, barra, para outra extremidade. É óbvio que vai haver uma diferença de temperatura. Esse lado aqui que está exigindo a quantidade de energia maior, ou seja, a temperatura maior, e esse lado aqui tem uma temperatura menor. Então, existe uma quantidade de energia que atravessa. Essa quantidade de energia vamos chamar de fluxo, fluxo de calor. Esse fluxo de calor é representado aqui, ó, quantidade de calor no intervalo de tempo, cal por segundo. Só que também existe uma expressão chamada lei de Fourier que calcula esse fluxo levando em consideração algumas grandezas. Entre elas, a área que a energia está incidindo, por exemplo, a área dessa parede aqui, vamos pegar isso aqui como exemplo. A quantidade, ou melhor, a temperatura de um lado da parede que está chegando, menos a quantidade da temperatura do outro lado da parede, que o qual atravessou já a quantidade de energia, tá certo? Dividido pela espessura da parede aqui, ó, que eu estou chamando de L. Só que também depende do material do que é feita essa parede. E essa dependência do material que é feita a parede, a gente estou colocando a parede, mas pode ser uma chapa de metal, pode ser, enfim, N objetos, tá certo? Uma parede maior de concreto, enfim. Então, esse material de que compõe, ele apresenta um coeficiente de condutibilidade térmica. E esse coeficiente a gente representa aqui como sendo K. Ó. Então, a expressão fica K, que multiplica a área da superfície, tá certo? Que multiplica a diferença de temperatura entre um lado e outro. Tudo isso dividido para quem? Para a espessura da parede, ou largura, como queira, tá bom? Isso é chamado de lei de Fourier, tá bom? Vamos falar do outro processo de troca de energia térmica, a convecção. A convecção térmica é a troca de energia através de fluidos. E quando a gente fala de fluido, lembra de duas coisas. Líquidos e gases são fluidos. Isso explica algumas situações. Por exemplo, os ar-condicionados eles são instalados na parte superior da parede. Por quê? Porque ele vai produzir ar frio. O ar frio ele é mais denso. Se ele é mais denso, por convecção ele vai descer. E o ar quente é menos denso, por convecção vai subir. Isso também explica o modelo tradicional dos refrigeradores. O congelador, na parte superior, vai produzir o ar frio por convecção mais denso, vai descer para refrigerar toda a geladeira. E essa parte aqui, ó, o ar quente, ele vai subir para ser refrigerado. Vai haver sempre essas trocas de corrente de convecção. E essas prateleiras devem estarem livres para que essas correntes de convecção possam ocorrer livremente. Também ocorre muito visivelmente, muito assim, invisível no sentido de sensibilidade, tá bom? Não que você consiga enxergar, mas com esses olhos biológicos. A questão da brisa marítima, por exemplo, quando você está à beira-mar, tanto a areia quanto a água recebem a mesma energia que a energia do sol. Só que a areia tem um calor específico baixo, que vamos estudar mais à frente, aquece facilmente. A água tem um calor específico alto, vai aquecer lentamente. Tanto que a areia está muito quente durante o dia e água fria. O que acontece? Se a areia está quente, o ar que está sobre a areia vai subir. E o ar que está sobre a água está mais frio, vai deslocar aqui para o litoral para refrigerar. Então, a gente chama isso de brisa marítima, tá bom? Porque a brisa está vindo onde? De dentro do mar. À noite, o processo se inverte. Quando você está caminhando na areia da praia, a areia está friinha. Quando você coloca o pé na água, a água está com a sensação de morna, um pouco mais aquecida. Então, o que acontece? O ar sobre a água vai estar mais quente e vai subir. E o ar que está sobre a areia, que está mais frio, vai deslocar-se para dentro, no caso, para o oceano. Então, a gente chama
brisa terrestre, certo? O terceiro processo de troca de calor é a irradiação. A irradiação é a troca de calor através de ondas eletromagnéticas. Por exemplo, o calor do Sol chega até a Terra, chega a vários outros locais, vamos considerar aqui nossa Terra, através de ondas eletromagnéticas. Aí nós temos o seguinte problema, para a gente pensar. Tem situações que você precisa bloquear essas três formas de propagação de calor simultaneamente. Por exemplo, a garrafa térmica. A garrafa térmica, a ideia dela é que mantenha o líquido lá no interior. Vamos imaginar café quente por maior quantidade de tempo. E esse café, para não esfriar rápido, o que tem que acontecer? Ele tem que ser evitado, tem que evitar-se que esse calor do café flua para o meio externo por três processos: por condução, por convecção e radiação, simultaneamente. Aí vamos analisar o seguinte. Olha só, o café quente, que está aqui no interior da garrafa, certo? Primeira coisa, a estrutura da garrafa. Se você bate do lado da garrafa, você vai perceber que ela parece vazia, com aquela sensação de oco, tá bom? Por quê? Porque entre a parte da garrafa e a superfície externa existe um espaço vazio que a gente chama de vácuo, certo? Esse vácuo serve para quê? Para impedir que esse calor, vamos imaginar que não fosse vácuo, se imagine que fosse aqui fosse preenchido. Esse calor ia usar esse meio aqui, que era sólido, e ia embora por condução. Então, o vácuo é necessário para que não exista troca de calor por condução, tá bom? Além de ter esse espaço vazio, ele é retirado o ar. Se ele é retirado o ar, implica dizer que o calor do café quente não consegue atravessar esse espaço aqui, ó, porque não tem partícula de ar, não tem fluido. Então o espaço vazio bloqueia o calor, a troca de calor por dois processos: por condução, que não tem material para ele passar, ou seja, sólido, e por convecção, porque não tem as partículas de ar. Só que a irradiação, ela atravessa sólido, gases, vácuo, atravessa facilmente. Para você bloquear a irradiação, você precisa utilizar superfícies espelhadas. É por isso que quando você olha para dentro de uma garrafa, você percebe que toda a superfície interna dela é espelhada, porque o calor que está aqui, ó, bate na superfície espelhada e não atravessa, ele reflete para um lado, reflete para outro, e assim vai, ele fica aprisionado, tá bom? Então a garrafa térmica, ela é um projeto que visa dificultar a troca de calor por condução, espaços vazios, convecção, vácuo entre esses espaços vazios, dentro desse espaço vazio retira todo o ar, vácuo, e radiação, que é a superfície espelhada. Só lembrando, barra de chocolate, dá uma olhada, a superfície dela, ou melhor, ela é embrulhada internamente com papel espelhado. Para quê? Para não os raios não atravessar, não perder calor, ou seja, os raios não chegar o calor até a barra de chocolate por irradiação, porque assim ajudaria a derreter mais facilmente, tá bom, pessoal? Pessoal, então ficamos por aqui nessa aula. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.